Olá! Hoje eu vou falar para você como cuidar dos nossos filhos. O mundo hoje em dia está com os valores tão invertidos, que os papéis estão sendo trocados. E os pais já não estão cumprindo mais os seus papéis de pais, e os filhos já não estão mais cumprindo os seus papéis de filhos. E isso tem refletido na sociedade. A sociedade está cada vez mais fria, distante de Deus e cheia de erros e pecados. Isso não agrada o coração de Deus, e hoje eu vou falar para você a respeito de como Deus quer que a gente cuide e crie os nossos filhos. A família é uma instituição criada por Deus. Ele criou a família e ele tem prazer na família. E é ali que ele nos dá toda a base para pessoas de bens serem criadas, serem feitas para uma sociedade melhor, para uma vida melhor. E o que a palavra de Deus nos manda dizer é o certo. O que a palavra de Deus nos manda fazer é o certo, é o melhor para a nossa vida. Então hoje eu vou falar especificamente sobre como nós pais devemos cuidar dos nossos filhos. Para você que é pai, está assistindo esse vídeo, pai ou mãe, ou é vó, ou é responsável por alguém, por uma criança, por uma adolescente, é muito importante que você assista esse vídeo e descubra na palavra de Deus como devemos nos portar em relação aos filhos. Hoje eu vou falar sobre isso especificamente, sobre as responsabilidades que o Senhor nos dá aos pais e aos filhos, e nós pais possamos transmitir isso aos filhos. Enquanto o mundo está falando como a gente tem que criar, é na palavra de Deus que nós encontramos a maneira que o Senhor quer que a gente faça. Em Provérbios 22, 6 diz assim: ensina a criança no caminho em que se deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então ele está falando ensina. A responsabilidade de ensinar é nossa, pais ou responsáveis. O caminho em que se deve andar, ou seja, aquilo que a criança tem que fazer, não tem que fazer, pode fazer ou não pode. É a gente que tem que ensinar o caminho, dar a educação. E quando for velho, não se desviará dele, ou seja, a pessoa não se desviará do caminho certo, daquilo que foi ensinado, e ela até irá se encontrar como pessoa. E é isso que o Senhor quer. A Bíblia é clara em relação à nossa responsabilidade sobre a vida dos nossos filhos, pois nós iremos responder a Deus. Um dia iremos responder a Deus sobre a vida dos filhos que Ele nos deu, que Ele nos concedeu que nós criássemos. Afinal de contas, todos somos dele e Ele nos concedeu cuidar de vidas preciosas e nós vamos ter que responder isso a Ele. E Salmo 127, versículo 3 diz assim: os filhos são heranças do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Nós temos que ter a mentalidade que os filhos são herança, uma recompensa, mas que são vidas criadas por eles. E acima de tudo, todos vivemos para a glória dele. Então, eu sempre falo que os filhos são emprestados para nós, para que nós possamos cuidar, para fazê-los adorar o Senhor, o Criador. Nós temos que ensinar o caminho a eles, a direção que eles devem tomar. Somos nós que damos educação, não é a escola, não é, o vizinho, não é a televisão. Somos nós que devemos ajudar a moldar o caráter, ensinar a ele os princípios, educação, o que é certo e o que não é certo, e principalmente os princípios e os preceitos do Senhor. Em Deuteronômio 6, e do versículo 6 ao 7, diz assim: que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre ela quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Aqui no contexto todo, se você olhar os versículos anteriores, Moisés está ensinando todos os preceitos e princípios da palavra de Deus. E aqui nesses versículos ele fala, olha, que todas essas palavras que hoje eu lhe ordeno, né, todos os preceitos que ele está lá atrás, se você tiver um tempinho, vai lá conferir, estejam em seu coração. Ensine-a com persistência aos seus filhos. Nós temos que ter persistência e consistência no ensinamento e na educação dos nossos filhos. Não é de uma hora para outra que eles vão aprender, e às vezes até alguns filhos adolescentes, ai, pai e mãe é chato, fica repetindo, mas é assim que nós temos que ser, repetitivos. O Senhor também nos instrui aqui, ó, converse sobre os seus filhos quando estiverem em casa, quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitar, quando levantar. Converse sobre os princípios, sobre os valores, sobre o Senhor com o seu filho sempre. Então, estando nós preparados pela palavra do Senhor, nós passaremos para o nosso filho bom entendimento. Em Salmo 128, versículo 1 ao 3, diz assim:
Como é feliz aquele que teme o Senhor. Quem anda nos seus caminhos comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa, e seus filhos como brotos de oliveira à mesa. Aqui está falando que o homem que teme ao Senhor é feliz, terá uma família próspera e feliz. Então nós devemos estar orientados pela palavra de Deus para podermos transmitir isso aos nossos filhos. Nós temos que criar os nossos filhos dentro do princípio que o Senhor estabeleceu. Em Efésios 6, do versículo 1 ao 4, Paulo fala claramente o papel dos pais e o papel dos filhos. Nós temos que conhecer e passar isso para os nossos filhos. Ele diz assim: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Então ele está falando aqui o que os filhos devem fazer. Nós que temos que transmitir isso aos nossos filhos, e sempre. Ele também fala para os pais: pais, não irritem os seus filhos. Antes, criem eles segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então nós temos que ter a ciência da preciosidade que é os nossos filhos para o Senhor. Não temos que irritar e impor as coisas aos nossos filhos no sentido de que eles têm que fazer tudo que a gente quer sem a gente dar prévia explicação. Nós temos que ensiná-los a ele a palavra do Senhor. O que a palavra do Senhor diz? Em Colossenses 3:23, ele diz: filhos, obedeçam os seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Nós temos que ensinar aos nossos filhos que eles têm que obedecer em tudo. Independente se eles acham certo, se eles acham errado, tem que obedecer em tudo. O princípio de honra é um dos princípios que o Senhor mais leva a sério em relação à criação dos filhos. A honra aos pais. Então obedeça aos pais em tudo. Nós temos que passar isso para Deus. Falar: olha, Deus se agrada, pois isso agrada ao Senhor. Nós temos que explicar a Ele que o Senhor se agrada. E nós, como seres, como seres criados por Deus, como filhos de Deus, nós temos que aprender a viver uma vida que agrade o coração de Deus. E os filhos, nossos filhos também têm que ensinar isso. Olha, vocês nasceram para agradar o coração de Deus, para a glória de Deus. Então nós temos que ensinar o caminho, dar uma boa educação e ensinar e conversar com eles sobre os preceitos de Deus. Nós não podemos deixar os nossos filhos fazerem o que eles querem. A gente vê crianças hoje em dia fazendo o que quer e os pais não estão nem aí. Nós temos que não podemos negligenciar os cuidados que a gente tem para com eles, e também a gente também não pode deixar de corrigir. Em Provérbios 23:13 diz assim: não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Ele fala pra gente disciplinar. Ele não está falando aqui, ele fala castigar com a vara, ele fala bater, dar uns tapinhas se preciso. Ele não está falando de violência. Eu já vi algumas pessoas falarem assim: olha, a gente não pode bater, não pode bater. Hoje em dia tá assim, né? Não pode bater, não pode bater. Só que o Senhor, especificamente aqui na sua palavra, ele fala: se castigar com vara, ela não vai morrer, não. Se der uns tapas, ela não vai morrer, não. Se preciso, não vai morrer, não. Só que aqui, se você ver todo o contexto de Provérbios, Salomão vai falando lá no começo de Provérbios, em alguns versículos: filhos, obedeçam ao pai, filhos, ouçam os conselhos das suas mães. Aí lá no final, que já no capítulo 23, já tá chegando no limite da correção. Então ele fala: se precisar bater com vara, ela não vai morrer, não. Entendeu? Então a Bíblia não incita a violência contra a criança, de forma alguma. Mas fala: olha, se precisar, se as correções e os conselhos não for suficientes, se precisar de uns palminhas, então você pode dar uns tapas no seu filho, você pode bater no seu filho, sim. Lembrando, não violência, não fazendo violência, não cometendo nenhum ato exagerado, não, mas corrigindo. E tudo tem que ser feito com muito amor, porque se você ama, você corrige. Deus nos ama e nos corrige, então nós, da mesma forma, devemos proceder com nossos filhos. Aí em Provérbios 13:24 diz assim: quem se nega a castigar o seu filho não o ama. Quem o ama, não hesita em discipliná-lo. Então, se você ama o seu filho, você vai discipliná-lo. Como eu disse, Deus nos ama e Ele nos disciplina. Se você ama, você vai disciplinar. Nós temos que disciplinar. Hoje em dia, cada pai, cada mãe, cada contexto tem um jeito de disciplinar. Só você conhece a sua criança, o seu filho, você sabe. Tem criança que o adolescente ou jovem, que se você conversar, se você explicar, entende. Tem crianças que têm mais dificuldades, tem crianças que são mais ativas. Então, tudo depende do contexto. Eu, particularmente,
sou a favor daquilo que a palavra de Deus diz. Se você tenta de tudo, não dá uns tapas assim, disciplina deixa de castigo. Mas isso, lógico, se chegar a um âmbito onde não tem mais o que fazer. Porque se você ensinar o seu filho desde pequeno no caminho que ele deve andar, ele não vai se desviar e você não vai precisar bater, não vai precisar fazer nada disso. Em Provérbios 29:15 diz assim: a vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Então ele tá falando que a vara da correção dá sabedoria. Às vezes a criança leva uns tapinhas, ela fica esperta, dá sabedoria para ela. Ela fala, opa, pronto. Tem criança que você dá uns tapinhas e ela fala, ela já aprende. E você não vai espancar. Voltando a dizer, eu sou totalmente contra espancar qualquer pessoa, muito menos um filho. E lógico, aquela preciosidade que Deus nos deu, jamais que a gente vai fazer mal. Mas aqui ele fala especificamente que dá sabedoria para a criança, entendeu? E porque a criança que ela é entregue a si mesma, ou seja, ela faz o que ela quiser, ela envergonha a sua mãe. Ou seja, geralmente é tudo culpa da mãe, né? A mãe tá errada, a mãe tá... Quem que é aquela criança, né? A mãe não deu educação, é assim que geralmente a gente ouve. Em Provérbio 22:15 diz assim: a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina vai livrar ela. Entendeu? A criança então já nasce insensata, ela já nasce, a criança ela já nasce egoísta, ela já nasce insensata, ela já nasce achando que as coisas são dela. Nós que devemos ensinar a criança a dividir os brinquedos, a ser amorosa, a ser generosa, a respeitar os pais. Você tá entendendo até aqui? Todos esses princípios. Porque ele fala, a vara da disciplina vai livrar ela, entendeu? Então, ele está falando a respeito disso, a disciplina. Né? Hoje a gente vê uma geração em que os pais deixam os filhos fazerem o que querem. Isso é horrível, isso é muito feio. Eu particularmente acho horrível quando eu vejo alguém, quando eu vou na casa de alguém, ou quando eu vejo alguém na rua, as crianças fazem o que quer. As crianças só falta subir na cabeça dos pais e os pais não falam nada. Não, 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 não. Isso é muito feio e não deve ser assim, gente. E tem gente que fala, é criança, não sabe, não imagina, é de criança que tem que se ensinar. A Bíblia está falando aqui, é de criança, é de pequeno que a gente tem que ensinar, né? Outra coisa, outro tópico que eu queria abordar aqui, sobre os pais que deixam as crianças fazerem tudo porque idolatram os seus filhos. Meu Deus do céu, isso é muito sério. Os pais idolatram os seus filhos, principalmente aqueles pais, aquele casal que deseja muito ter filhos e acabam não conseguindo de primeira ou acabam sofrendo algum aborto. Aí depois, quando nasce a criança, só falta pegar assim e ficar andando com ela assim. Ai, é irritante demais. E isso não é bíblico, não é o que o Senhor quer de nós. Você tem que ter na mente que os filhos são herança do Senhor. O Senhor te deu. Não é para você adorar, não é para você idolatrar, até mesmo porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Adorar somente o Senhor. Então você tem que entender que os filhos, você vai criar os filhos e uma hora, quando eles crescerem, eles vão caminhar com as próprias pernas e Deus tem um plano para a vida de cada um, mas não idolatre. Tem alguns casais até que acabam se afastando ou se separando depois que nasce a criança, porque fica numa frescura, a mãe e o pai ficam com uma frescura com aquela criança que não pode quebrar aquela criança. Gente, principalmente no meio cristão, gente, vamos parar com isso. É filho. E se eu te disser que Deus... vamos supor que Deus te diga assim, olha, eu vou levar esse filho aí. O que você ia fazer? Essa é só uma reflexão para que você pare e pense. O que Deus faz? O que você faria se Deus falasse assim, você gosta tanto desse filho? Eu vou levar esse filho, então. Me dá esse filho aqui. Você entendeu? Um exemplo de Abraão, quando Deus pediu para que Abraão sacrificasse o seu filho Isaque, né? Deus estava testando Abraão. Logicamente que Deus não queria que ele matasse Isaque, né? Mas Deus estava testando Abraão, a fé de Abraão, né? Para ver até onde ia a fé de Abraão, porque Deus tinha muitas outras coisas para Abraão. Deus simplesmente não estava testando só para ver a paternidade dele, mas ele ia fazer ali, ele ia sacrificar Isaac, porque ele estava mostrando para Deus, olha, o Senhor é mais importante do que o único filho que o Senhor me deu. Para quem conhece a história de Abraão, sabe que ele foi pai aos 100 anos de Isaac, né, quando ele achou que não ia ter mais filho, né, ele até tentou ter filhos por meio da serva de Sara, sua esposa, mas o filho da promessa, Isaac, não tinha vindo, então
ele resolveu fazer isso. E na hora que ele estava ali, né, Deus falou para ele, não encosta no menino, agora eu sei que você é fiel a mim. Então, a gente tem que se posicionar isso, os filhos são do Senhor. Mais importante do que seu filho é seu cônjuge, é o seu companheiro que está com você. Oh, choquei agora você, choquei falar nisso. Tá, muitos casais, cristãos principalmente, quando a gente fala isso, mais importante do que seus filhos é o seu marido, é a sua esposa, eles se chocam. Mas é verdade, a palavra de Deus diz que quando você se casa, vocês se tornam um. Portanto, uma só carne. Não adianta você falar, ai meu filho, tem cristão, gente, tem cristão falando assim, que encontrou o verdadeiro amor. Eu vejo algumas pessoas que postam, pessoas cristãs que postam assim, ai, agora eu sei o que é o amor, agora eu sei o que é o verdadeiro amor, né? O bebê assim no colo. Gente, pelo amor, se você é cristão, se você se diz cristão, se você diz que conhece a Cristo, como você vai saber o que é verdadeiro amor só porque o seu filho nasceu? Gente, o verdadeiro amor é Cristo. Filho é uma coisa, é uma herança, é uma herança, um bem que o Senhor te dá, é uma vida e que você vai ter que responder para Ele, mas não é tudo não. O seu amor, a sua base, a sua alegria é Cristo. Pelo amor de Cristo, eu te falo, para com essa idolatria, repreenda essa idolatria na sua vida em nome de Jesus. Agora eu vou falar para vocês sobre o que a Bíblia fala a respeito dos jovens. Até então eu estava falando sobre as crianças, né? Como que a gente deve se portar com as crianças. Agora, em relação aos jovens, você que tem adolescentes, jovens em casa, como que se portar em relação à Bíblia, como ensinar eles, né? Porque tem jovens aí que a gente não dá para dar uns tapinhas, mas crianças a gente dá uns tapinhas na bunda, né? As crianças tomam jeito, mas tem jovem que já tá grandão, né? Mas a Bíblia fala sobre como devemos nos portar em relação aos jovens. Em Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 1, diz assim: Jovens, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, ou seja, juventude, e antes que venham os dias maus e cheguem os anos do quais dirá, não tenho neles prazer. Então, aí você tem que explicar para os jovens isso daqui, que não é para curtir a vida de jovem. Ela não é para curtir. Ela é para você viver a sua juventude com o Senhor, para não chegar para o Senhor depois de velho. Ele fala aqui, ó, lembra do teu Criador na sua juventude. Antes que venham os dias maus e cheguem os anos no quais você vai dizer, ai, não tenho nele prazer. Muitos jovens, né, apoiados até pelos pais, falam assim, eu vou curtir minha vida. E os pais falam, deixa ele é jovem, ele vai curtir a vida. Não. A vida, a juventude tem que ser do Senhor. Acorda, pais. Em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9, diz assim: Alegra-te, jovem, na tua juventude. Seja feliz o seu coração nos dias da sua mocidade. Siga por onde seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidades. Nós temos que ensinar aos nossos jovens que é tudo vaidade. A juventude e a primavera acaba assim. Um dia você é velho, eu lembro que eu falava, não vejo a hora de fazer 18, daqui a pouco fez 18, fez 20, fez 30, né? Então deixa pra lá. Então Deus quer que o jovem desfrute a vida, sim. Tudo tem o seu tempo, né? A Bíblia fala que há tempo para todas as coisas. Eu creio que os jovens, o tempo dos jovens é investir a força e a juventude deles em alegrar o coração de Deus. É tempo de estudar, é tempo de correr atrás de batalhar pelos sonhos, né? Deus quer que o jovem desfrute com alegria. Deus quer que ele percorra os caminhos, que ele alcance novos horizontes. O jovem faz isso, mas tudo ao seu tempo. Como eu disse, o jovem, ele tem que ter o coração do Senhor e se dedicar com a força, dar essa força, essa juventude para a glória do Senhor. E os pais têm que instruir os seus filhos nisso. Então, pais, principalmente os pais cristãos, pais que conhecem ao Senhor, por favor, não negligencie a vida dos jovens. Não induza eles, ou não ou não aconselhe eles a fazerem assim, ó, não encorajem eles sou jovem, vou curtir. Não. A sua juventude tem que ser para Deus. Em 1 João 2,14 diz assim: Jovens, eu escrevi a vocês porque são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. João aqui nesse contexto, ele se dirigiu aos jovens
e declarou que eles são fortes porque eles venceram o maligno. Em meio a essa época, aqui nesse contexto, havia muita perseguição às igrejas, né, depois de Cristo, e as tentações do mundo, né, do mundo dos jovens. Esses jovens aqui que João fala, eles venceram as tentações, eles se manteram firmes. Então João falou que, jovens, eu estou escrevendo a vocês porque vocês são fortes, vocês conseguiram vencer as tentações do maligno, as tentações do mundo e as perseguições. Esses jovens aqui foram fortes, esses jovens são jovens que devem espelhar os jovens da nossa geração. Eu escrevi a vocês porque vocês são jovens e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Vocês venceram o maligno como? Pela palavra. A palavra de Deus permaneceu no seu coração e você venceu. Nós temos que ensinar os nossos jovens a vencer ao maligno, aos dias maus, às dificuldades da vida, pela palavra de Deus. É isso que vai fazer eles fortes. A força do jovem está nisso. E no Salmo 119:11 diz assim: como pode o jovem manter pura a sua conduta? Ele diz, vivendo de acordo com a tua palavra. O salmista está falando como pode o jovem, como que o jovem vai se portar, como ele pode manter a conduta pura? Vivendo de acordo com a tua palavra. Novamente ele está falando, a Bíblia fala sobre a palavra, nós temos que instruir os nossos filhos na palavra. A pureza do jovem, a força do jovem está na palavra de Deus. Em 1 Pedro 5, do versículo 5 ao 6 diz assim: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Nós temos que ensinar os nossos jovens a se sujeitar aos mais velhos. Aos mais velhos, não está falando só aos pais, todos aos mais velhos. Sejam todos vocês humildes uns para com os outros. Temos que ensinar humildade a esses jovens. Os jovens de hoje em dia, rebeldes, arrogantes, se achando, não sabem de nada, não viveram nada e estão se achando ainda, a última bolacha do pacote. Sejam humildes, porque Deus se opõe aos orgulhosos. Ensina isso para o seu filho. Seja humilde, porque Deus se opõe aos orgulhosos. Mas Ele concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo. Então, você entendeu? A Bíblia, ela dá a direção de como a gente deve se portar num âmbito familiar geral. Hoje especificamente eu falei sobre filhos, sobre a importância de nós pais criarmos os filhos, crianças, jovens, dentro do conceito da palavra do Senhor, dentro de tudo aquilo que Deus se agrada. Nós temos que criar uma geração forte na presença do Senhor. Não deixar essas crianças fazerem tudo o que quer, não ficar idolatrando as crianças, e principalmente esses jovens arrogantes com o narizinho para cima aí, achando que eles sabem de nada. Eles vão saber, vão descobrir serem alguma coisa baseada na palavra. Você pai, você mãe, fique ligado, fique atento, o Senhor vai cobrar de você. Então, fale com seus filhos. Aí você fala assim, mas eu não conheço direito a palavra, não conheço direito os preceitos, como que eu vou passar para os meus filhos? Ou eu tô conhecendo Cristo agora, meu filho já tá velho. Não é tarde, não é tarde. A qualquer hora, a qualquer momento, tenha uma conversa franca com os seus filhos. Tenha uma conversa franca com Deus. Busque na palavra a orientação e Deus vai te ajudar. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, um vídeo completo de uma pregação que o meu marido fez a respeito de colocar ordem na casa. Ele fala de um âmbito familiar completo, do papel dos pais, dos filhos, de tudo que uma família que agrade a Deus deve fazer. E aí você veja esse vídeo e você vai ser edificado. Então, seja corajoso e cuide dos seus filhos. Assuma a responsabilidade. Deus te abençoe.